Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Certamente, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar do Salmo 23. Não apenas é um dos salmos, mas uma das passagens mais famosas de toda a Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você tenha visto isso em algum enfeite, algum objeto decorativo. Talvez nós tenhamos a Bíblia aberta no Salmo 23 para sempre lembrarmos daquelas palavras. Então, juntamente com o Salmo 91, o Salmo 23 é famosíssimo. E eu te convido a ler esse salmo hoje, a meditar nesse salmo hoje, não apenas a ler, mas a meditar nele. Se você já conhece, leia de novo. Se você só conhece de ouvir falar, é uma oportunidade de você ler o salmo pela primeira vez, por inteiro. E olha só que interessante, o versículo 4 nos fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então vamos observar o que a Bíblia está nos dizendo. Como eu disse, não apenas ler, mas meditar nestas palavras. O salmista não está falando para nós que nós não vamos jamais, nunca andar no vale da sombra da morte. Ou seja, o vale da sombra da morte representa uma adversidade, uma situação difícil, um problema. Não. A Bíblia está falando que, ainda que eu andar, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Perceba, meu irmão, minha irmã, ressaltando, a Bíblia não fala que nós não vamos passar por dificuldades nessa vida. A Bíblia não nos exime dos vales da sombra da morte que esta vida nos reserva. Não. Só que qual é a promessa aqui? Qual é o segredo aqui? É que, mesmo se nós passarmos, e nós vamos passar eventualmente, pelo vale da sombra da morte, isto é, por problemas, por dificuldades, por adversidades, o nosso coração não será tomado pelo medo. Por quê? Tem um motivo. Porque Deus está conosco. Aleluia. Da mesma forma que Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, a Bíblia não fala que a vida seria um mar de rosas, que não teríamos problemas, não.
no mundo tereis aflições, mas ao mesmo tempo Jesus também nos faz uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, seja em momentos de júbilo ou momentos de vale da sombra da morte, a promessa é que Deus estará conosco. O salmista fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui é a figura de Deus como pastor. Então, a presença do pastor consola a ovelha, no caso que somos nós. O fato de o pastor, do bom pastor, estar presente, não significa que os lobos não existirão, não rodearão a ovelha. Ou seja, não significa que as ovelhas nunca mais terão que lidar com os lobos à sua volta, com os predadores, portanto. Não. Mas a presença do pastor dá segurança às ovelhas. Ou seja, mesmo que os lobos estejam à espreita, o pastor está ali, presente, para proteger as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Uma analogia dessa situação no Novo Testamento é quando os discípulos estão com Jesus no barco, no mar da Galileia, e de repente irrompe uma tempestade. Ou seja, num primeiro momento, a presença de Jesus ali não impediu que a tempestade acontecesse. Jesus não prometeu que tempestades não existiriam mais, acabariam. Não. A tempestade aconteceu. Só que o motivo pelo qual os discípulos podiam estar em paz é que Jesus estava no barco. E perceba, mesmo quando a tempestade começou, Jesus continuou dormindo tranquilamente. Por quê? Porque ele confiava no Pai. Então, assim como Jesus confiava no Pai, os discípulos também deveriam estar dormindo, porque eles confiavam na presença de Cristo. Mas a história conta que os discípulos ficaram com medo, etc e tal. Assim como nós, que também somos seres humanos, podemos ficar atemorizados mediante os vales da sombra da morte e as tempestades da vida. Porém, o que a Bíblia nos convida a fazer é não temer, porque mesmo que passarmos pelo vale da sombra da morte, mesmo que as tempestades acontecerem, Deus está conosco. E isso é suficiente. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.